Os todes sempre se vitimizando. Ela tá certa? Uma coisa é certa, Deus criou o homem para casar com mulher, pois é o que ele ordena segundo as escrituras sagradas, mas o respeito, sinceramente, é para geral, independente de qualquer coisa. Não é uma opinião, não é uma visão de mundo, não é a sua religião, é um crime e as pessoas têm que entender isso. Enquanto tem países desenvolvidos que estão preocupados com questões muito mais urgentes, tem gente se apegando a dogmas religiosos para disseminar preconceito. A sua religião diz respeito só a você. Você tem que respeitar e entender que você vive em um mundo plural, um mundo diverso. E Jesus se revolta, a única passagem da Bíblia, inclusive, que ele se revolta, é quando... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu outro canal eu tô sempre gravando vídeo de resenhas, testando produtos, vindo comentar algumas polêmicas, como é o caso do vídeo de hoje. Como vocês devem ter visto aí no título, eu vou trazer algumas reflexões a respeito do caso envolvendo aquela, aspas, né, jornalista. Nossa, tem uma pomba bem ali. Como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, hoje eu vou trazer uma reflexão e alguns comentários a respeito daquela, entre aspas, né, jornalista que fez uma série de ataques homofóbicos na cidade de São Paulo. E, na verdade, eu fiquei bem abismado foi com os comentários que eu li na reportagem sobre a situação. Eu fiquei, assim, chocado, estarrecido. E é um dado, assim, concreto, bem alarmante do quanto nós vivemos uma sociedade preconceituosa que relativiza a violência e o crime. Mas, como é de praxe, antes de começar no assunto, eu vou pedir para vocês apoiarem aqui o canal, deixando o like aqui no vídeo, se inscrevendo aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita e ativando o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Não custa nada, deixa o like aí no vídeo que você vai me ajudar bastante. Então, essa semana bombou aí nas redes sociais a respeito de uma jornalista que fez uma série de ataques homofóbicos a alguns rapazes em um shopping. E o que mais me chocou foram os comentários que eu li naquela postagem, naquela notícia. Eram comentários assim absurdos, das pessoas relativizando aquela situação que é um crime. Então assim, a primeira coisa, né, homofobia é um crime, tá dentro do crime de racismo, que também é um crime assim chocante, né? Racismo, homofobia, são crimes terríveis. A gente está agora no mês de junho, que é o mês de combate ao preconceito, à violência, à LGBTQIA+, fobia, o mês do orgulho, né, do orgulho LGBTQIA+, que foi um movimento que surgiu a partir de muita luta, né, porque o movimento LGBTQIA+, conseguiu conquistar direitos muito recentemente, há poucas décadas atrás que a gente começou a conseguir se unir para lutar e reivindicar nossos direitos. Porque até a década de 60, muitos países que hoje em dia têm uma visão muito mais inclusiva e respeitosa, condenavam pessoas LGBTQIA+, pelo simples fato delas serem quem elas são. Olha aí o caso do Alan Turing, que foi o criador do computador. Ele foi condenado à castração química só por ser gay, sofreu muito preconceito ao longo da vida dele. Mesmo ele tendo criado o computador, né, que foi uma invenção aí que revolucionou o mundo. O Oscar Wilde, que é um escritor muito famoso, ele foi condenado a trabalho forçado só pelo fato de ser gay. Então me assustou muito a questão dos comentários que eu li na reportagem, que é um mais absurdo do que o outro. A maior parte das pessoas apoiando, só que também muitos comentários ali ganhando curtida de pessoas preconceituosas. Como, por exemplo, é este caso aqui. Lá no vídeo, né, eu tenho aqui o vídeo no meu celular, e os comentários, olha só. Uma pessoa pegou e comentou: não estou defendendo ela, mas acho que estão provocando essa reação. Pessoal, não importa o que tenham feito. Se não foi um preconceito, uma violência ali maior, não justifica. Quando você discute com alguém, não justifica você reagir de uma forma preconceituosa, seja ela homofóbica, racista, porque isso extrapola, entende? Qualquer discussão. E contrariando essa pessoa que fez esse comentário aqui, depois novamente ela foi gravada fazendo ofensas homofóbicas a outro grupo. Então assim, não é uma questão ali do que eles fizeram, né? Mas dela ser preconceituosa e usar isso como uma pauta para atacar outras pessoas. E é óbvio que as pessoas não têm sangue de barata, elas acabam revidando quem está fazendo ali aquela atitude que é uma violência assim absurda.
Aí teve um outro comentário que foi assim: errada ela não está. Tem atitudes bem piores acontecendo neste exato momento em todo lugar. Bem piores que isso, podem acreditar. Aí uma pessoa foi lá e comentou e tentou relativizar, dizendo que existem coisas bem piores. Então, se for assim, a gente tem que fechar os olhos para todos os outros crimes, porque existem crimes piores. Então, quer dizer que a gente tem que fechar os olhos para corrupção, por exemplo, para estelionatário, para, enfim, falsidade ideológica, porque existem crimes maiores. Óbvio que não. Inclusive é muito triste porque ela foi para a delegacia e foi solta, sendo que a homofobia é um crime inafiançável, assim como o racismo. Então ela deveria ser presa e não deveria ter sido solta, porque ela foi solta e a sensação de impunidade é tamanha que ela foi e fez de novo o mesmo crime contra outras pessoas. E ainda tem gente tentando relativizar isso. Outra pessoa comentou: se ela continuar assim, eu viro fã. Ficam cutucando, xingando e ela responde, simples. Aí já fica bem claro que essa pessoa, ela é preconceituosa e é vergonhoso, porque depois ela foi alegar na delegacia, porque aí quando chega a polícia, né, a loucura dela passou. Foi alegar na delegacia que tem problemas mentais e as próprias filhas dessa mulher foram pedir desculpas em nome dessa mãe e tentar intervir ela judicialmente. Ou seja, não está correta a atitude dela está errada, é um crime. E essas pessoas que acham isso bonito e que apoiam, estão tão erradas quanto ela. Aí tem aqui assim, a pessoa comentou: engraçado que os caras podem xingar, ofender, provocar, e aí está tudo bem. Não se trata de justificar qualquer comportamento, mas se vê claramente que há uma provocação. Então nos poupe, né? Vamos procurar uma pia cheia de louça para lavar. É tão absurdo esse comentário. Como eu disse, nada justifica o fato dela chegar e fazer ofensas homofóbicas. E ali, claramente, esse vídeo que foi postado no shopping, não são eles que estão gravando. É uma outra pessoa que estava gravando, uma pessoa que estava ali observando. Vocês acham que se ela fosse a vítima, essa pessoa não teria deixado claro que é ela que era a vítima? E eu li outros comentários também de gente dizendo assim, que tinha que olhar os dois lados da história, sabe? Esse é absurdo, porque nada justifica o fato dela ser homofóbica e preconceituosa. Se a pessoa está errado, procure ali os seus direitos e tudo mais, sabe? Agora, se uma pessoa também te ofende, te chamando de feia, de burra ou coisas do tipo, você também pode processar. Só que a homofobia, o racismo, são crimes maiores, porque existe um histórico muito grande em relação a isso. Durante muito tempo, esses crimes foram relativizados e ainda como eu estou vendo aqui nos comentários, que são assim, chocantes, sabe? Aí outra pessoa pegou e comentou: em hipótese alguma defendo essa atitude não só dela, do outro lado também. Olha a provocação, Gente, que provocação? Se uma pessoa te ofende, ainda mais por uma coisa que é tão dolorida como é o caso da homofobia, porque a homofobia a gente sofre desde que a gente é criança, então a gente já está calejado de sofrer preconceito, a gente aprende a ser reativo e a nos defender porque não existe ninguém, muitas vezes, para defender a gente. Então, uma pessoa chega, te ofende de uma forma extremamente violenta e agressiva, como é o caso dela, porque dá para ver através do vídeo, que ela está xingando de uma forma extremamente agressiva, e não foi um caso isolado, ela já cometeu isso outras vezes com outras pessoas. E aí você tem que fazer o quê? Ficar calado? Você chama a polícia simplesmente leva a pessoa para a delegacia e libera. E aí, você vai ficar calado? Você vai ser ofendido e você vai ter sangue de barata? Você não vai ter uma reação? Eu concordo que a gente tem que tentar agir dentro da lei. Só que a lei está cheia de falha, mesmo tendo uma lei que para coibir esse tipo de coisa, não resolveu, porque ela foi presa e foi solta. Deveriam ter exigido que ela continuasse presa, porque a homofobia é um crime inafiançável. Então é errado ela ter sido solta. Aí teve outros comentários também dizendo assim: ela tá certa, os dois, entre aspas, estão errados. Que é absurdo, né, esses comentários. Não, ela não está certa. E quem acha que ela está certa é tão criminoso igual a ela. Porque a homofobia, como eu disse, é crime. Aí outra pessoa veio querendo usar religião e Bíblia para justificar.
e comentou: uma coisa é certa, Deus criou o homem para casar com mulher, pois é o que ele ordena segundo as escrituras sagradas, mas o respeito, sinceramente, é para geral, independente de qualquer coisa. A gente, junto, né, a pessoa escreveu, uma idolatria, essa lei dos homens, que não faz sentido nenhum, pois tantas faltas de respeito que existe, era para lei para tudo então. Assim, a pessoa cheio de erro ortográfico, mal está conseguindo aqui se expressar, fica bem claro que é uma pessoa bem ignorante, uma pessoa que provavelmente não estudou, não valorizou o estudo, não estou dizendo que ela é melhor ou melhor do que ninguém, mas assim, é uma pessoa cheia de preconceitos, com uma visão extremamente estereotipada e errada, né? Porque tanto é que está aqui cheio de erros ortográficos, né? Então, assim, a pessoa provavelmente não estudou e está aqui falando um monte de besteira de religião que nem ela segue. Porque se você for pegar lá a Bíblia, tá cheio de coisa que ninguém segue. Principalmente essas pessoas que se dizem cristãs. Até porque uma das passagens bíblicas mais emblemáticas é aquela em que Jesus se revolta, a única passagem da Bíblia, inclusive, que ele se revolta, é quando transformaram a casa do pai dele, segundo a própria Bíblia fala, em um local de comércio e ele fica revoltado e sai quebrando tudo. Então a Bíblia condena várias coisas, inclusive julgar o outro, apontar o dedo para o outro, mas essas pessoas não seguem, né? Porque segundo a religião, se a salvação é individual, cuide da sua vida, cuide da sua salvação e não se intrometa na vida do outro. Aí uma pessoa veio e comentou assim: eu não estava lá, não sei o que aconteceu, essas imagens não mostram absolutamente nada, logo não tem juízo de valores. Ah, realmente, uma pessoa sendo preconceituosa, falando ali abertamente, sendo super agressiva, não mostra nada, né? Tem certos comentários, assim, que é simplesmente triste, é absurdo, né? Olha isso, falar que não mostra nada, imagens não mostram nada. Aí outra pessoa foi e comentou: e as ofensas feitas pelo rapaz à senhora, como fica? Bom, eu vi ali uma pessoa reagindo diante de uma situação de preconceito, que lembrando novamente, né, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo aqui no vídeo, que é crime. Então, é muito injusto querer julgar ele por ter ofendido ela verbalmente, porque ele estava sofrendo uma violência tamanha. E aí você ficar calado diante disso, sabendo que se você levar a pessoa para a delegacia, muitas vezes ela vai ser solta logo em seguida, e você fica calado diante de tamanha injustiça, sabendo que é absurdo esse tipo de coisa, sabe? A gente paga imposto, a gente paga tudo, e aí a gente tem que ter os nossos direitos reservados também. A gente não pode ficar só aceitando tudo quieto e calado, não. Aí uma pessoa foi lá e comentou assim: para ela falar isso não foi de graça. Quer dizer que eles podem ter atacado ela de graça, mas ela não pode ter atacado eles de graça. Ou seja, a palavra da mulher hétero tem mais peso do que das outras pessoas. Detalhe que quem gravou não foram eles. E nem no caso do shopping e depois no caso do prédio foram as pessoas que gravaram. Mas no caso do shopping era uma outra pessoa gravando. Não eram nem as pessoas que estavam envolvidas na situação da discussão. Eram outras pessoas que gravaram e postaram nas redes sociais. Então assim, ali a gente está vendo uma situação clara de preconceito, de homofobia, que é um crime. As pessoas têm que parar de achar que a homofobia é uma visão, é uma opinião. Não, é um crime. Se você tem lá seus dogmas religiosos, diz de respeito a você. A religião cristã não é nem a maior religião, se eu não me engano, não é nem a maior religião do mundo. Existem milhares, sim, milhares de outras religiões ao redor do mundo. Então é se achar muito umbigo do mundo para achar que você é o dono da verdade absoluta no mundo. Geralmente essas pessoas muito preconceituosas são pessoas que não viajam, não lê, não estuda, ou utiliza disso daí e da fé das pessoas, e utiliza da ignorância das pessoas para querer lucrar. Quem vai viver e conviver com pessoas diferentes entende que o mundo é muito grande e que tem neurônio e cérebro e utiliza ele, né? Você passa a entender que o mundo é muito grande e que seria muito louco você achar que você é o dono da verdade absoluta, que não é, entende? O mundo é cheio de pensamentos, vivências, experiências e religiões, entende? Então você achar que a sua verdade é absoluta é muito louco, é muita ignorância. Aí uma outra pessoa foi e comentou: os todes sempre se vitimizando. Ai, gente, olha, foram tantos comentários absurdos que o vídeo já tá assim enorme, né? Essa última pessoa que eu li falando assim que os todes sempre se vitimizando,
Engraçado que os todes servem para pagar imposto, servem para contribuir para a economia, servem para trabalhar, para viajar, para consumir. Para isso serve, né? Mas para ter direitos, aí não. E ali não é uma questão de vitimizar, é uma questão de ser crime, é uma questão de ocupar espaços, de ter direitos, de ser respeitado. Toda pessoa que é LGBTQIA+, já sofreu algum tipo de violência, já sofreu algum tipo de injustiça só pelo fato de ser quem é. Então ali não é uma vitimização, ali é uma luta por ocupar espaços, é uma luta por exigir que os seus direitos sejam cumpridos, é exigir que não abaixar a cabeça para ser humilhado e ser maltratado, porque ninguém merece passar por uma situação. Fiquei até meio bravo aqui, meio revoltado com esse vídeo, porque é uma questão muito que me toca muito assim. Achei absurdo a atitude daquela mulher, daquela, entre aspas, jornalista, né? Mas fiquei assim bem tocado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ative o sininho para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui e valeu!